Você já se perguntou por que existem algumas mulheres muito magnéticas? Não importa o que aconteça, essa mulher ela tá sempre autoconfiante. E sabe qual que é o segredo? Não é sorte, não é beleza e muito menos privilégio. É algo que você pode desenvolver em 5 minutos aqui nessa aula comigo. Em cada ambiente, tanto profissional, social ou familiar, sempre existe aquela mulher que se destaca. E não pelo que ela tem ou pela aparência dela, mas sim por uma presença que comanda respeito e admiração naturalmente. Elas falam e todos escutam, elas estabelecem os seus limites e elas são respeitadas. Enfrentam várias crises e elas voltam muito mais fortes. Sabe o que essas mulheres têm em comum? Duas qualidades que, quando são combinadas, elas criam uma força praticamente indestrutível, que é a autoestima inabalável e a inteligência emocional desenvolvida. Essas qualidades, elas não são traços de personalidade com os quais a gente já nasce ou não nasce. São habilidades que podem ser desenvolvidas em qualquer mulher que de fato decida conscientemente trilhar esse caminho. Primeiro pilar, que é a autoestima inabalável. Eu quero que você imagine você acordando todas as manhãs e você olhar para o espelho e você sentir genuinamente aquela admiração pela mulher que você é. E eu não estou falando aqui sobre narcisismo ou alguma arrogância. É sobre um reconhecimento profundo do seu valor que é intrínseco. É independente das suas conquistas externas ou da sua aparência ou da opinião dos outros. Uma mulher de titânio com uma autoestima desenvolvida, ela carrega aquela presença diferente, sabe? Ela entra em um ambiente e naturalmente ela atrai olhares, e não necessariamente pela aparência dela, aparência física, mas pela confiança que ela emana, por essa energia que ela emana. É aquela mulher que você observa de longe e aí você já pensa, cara, eu quero aquela confiança. Mulher, quando a sua autoestima ela de fato está estabelecida, você começa a estabelecer limites muito claros e saudáveis. Você vai saber dizer não sem sentir culpa ou ficar dando aquelas explicações super longas, justificativas. Quando alguém ultrapassa os seus limites, você comunica isso de uma forma muito firme, mas também com serenidade, sem drama e sem nenhum conflito desnecessário. Imagina só você tá dentro de uma reunião de trabalho e aí as pessoas começam a tentar te interromper constantemente. Em vez de você se encolher ou de você explodir de raiva, você simplesmente diz: agradeço o seu entusiasmo, mas eu gostaria só de concluir meu raciocínio. E aí você continua, sem que o seu coração dispare ou que você perca as horas depois remoendo toda essa situação, ou pior, que você de fato se encolha e você aguente essa situação. Uma mulher com uma autoestima blindada, de fato, ela toma decisões baseadas nos seus valores e não em medo. As suas escolhas, elas começam a refletir o que de fato você deseja e não o que te causa menos ansiedade ou o que os outros vão esperar de você. Você escolhe aquele projeto desafiador no seu trabalho porque você sabe que você tem a capacidade para entregar aquilo, mesmo que seja difícil. Você termina um relacionamento que não te faz crescer, mesmo que isso signifique você ficar sozinha por um tempo. Quando a sua autoestima está blindada, você realmente, de fundo do seu coração, você celebra as suas conquistas. Você não se sente culpado por ficar feliz ou fica minimizando as suas conquistas. Você vai aprender a reconhecer o seu próprio valor e honrar as suas realizações, ou grandes ou pequenas. Quando alguém te elogia, você simplesmente diz obrigada, em vez de você ficar se diminuindo. Uma mulher de titânio, ela entende que reconhecer suas próprias conquistas não é arrogância, é um simples autoconhecimento. Ela sabe que trabalhou duro, que superou todos os obstáculos que apareceram, que desenvolveu várias habilidades e aí ela se permite sentir orgulho genuíno pela sua conquista. Quem tem uma autoestima blindada, ela cuida de si mesma como uma prioridade e não encara isso como um luxo. O autocuidado, ele deixa de ser aquela coisa quando você diz que quando me sobrar tempo eu vou lá e cuido de mim. E acaba se tornando, de fato, uma parte essencial da sua rotina. Você começa a entender que cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e emocional não é egoísmo, não é superficial, mas sim é uma base que vai permitir que você cuide de tudo e de todos muito melhor na sua vida. E uma das características que eu encaro como uma das mais importantes de quem de fato tem essa autoestima blindada, essa pessoa ela consegue manter a autoestima de forma estável, independentemente de fatores externos ou do que as pessoas falam. Talvez a transformação mais profunda seja essa. A sua autoestima deixa de ser uma montanha russa
ela se torna uma base sólida, construída de fato a partir do seu interior. Só depende de você. E o segundo pilar é a inteligência emocional desenvolvida. Se a autoestima ela revela como você se vê, é sobre você, a inteligência emocional ela é sobre como você vai navegar pelas suas emoções e pelos seus sentimentos e também dos outros. Uma mulher de titânio com inteligência emocional desenvolvida, ela não é aquela mulher que não sente raiva, que não sente tristeza ou medo. Pelo contrário, ela de fato sente tudo isso de forma muito profunda, mas ela sabe como usar essas emoções a seu favor, em vez de ser controlada por todas elas. Você desenvolve uma espécie de radar emocional, que te permite identificar o que você está sentindo nos estágios iniciais, antes que a sua irritação ela se transforme numa fúria, ou antes que a sua preocupação comece a virar uma ansiedade, vai te paralisar, ou antes da tristeza, que pode virar uma depressão. Agora imagina só você tendo uma inteligência emocional desenvolvida. Imagina você numa discussão com o seu parceiro. E aí, em vez de você deixar a raiva crescer e acabar explodindo, usando várias palavras que com certeza você vai se arrepender depois, você consegue dar uma pausa e dizer para o seu parceiro que você está começando a ficar muito irritada, muito brava e por isso você vai precisar dar um tempo nessa conversa e depois vocês continuarem. Olha só o nível de maturidade e de inteligência emocional que essa mulher de titânio desenvolveu. Inteligência emocional é você saber usar as suas emoções como informações e não como uma verdade absoluta. Eu vou te explicar um pouquinho mais. Presta atenção. Quando você começa a entender que as suas emoções são sinais importantes, que não necessariamente elas refletem toda a realidade completa, quando você, por exemplo, sente medo diante de um desafio, em vez de você concluir que você não é capaz para fazer aquilo, você começa a pensar que você está sentindo é medo, porque tudo aquilo é muito novo e importante para você. E é natural você sentir essa emoção. E aí você começa a interpretar e a controlar o seu sentimento. Eu vou te contar um relato de uma aluna minha da Titânio, que eu tenho certeza que ou você conhece alguém ou é você que passa por isso. Tem uma aluna minha que ela me relatou que antes da mentoria Titânio, ela sentia muitos ciúmes do parceiro dela. E toda vez que despertava esses ciúmes, esse sentimento dela, ela logo concluía que ele ia trair ela ou que ele estava traindo ela. Depois que ela começou a desenvolver essa inteligência emocional, ela entendeu e aprendeu que, na verdade, esses ciúmes eram um sinal emocional de insegurança interna dela e que ela precisava trabalhar esse sentimento. Esse sentimento não era nenhuma prova de que algo estava errado dentro do relacionamento, mas sim que ela precisava trabalhar essa inteligência emocional dela. Faz sentido para você? Quem tem uma inteligência emocional consegue se comunicar com muita clareza, mesmo em situações emocionalmente carregadas. Você consegue expressar o que você sente, o que você precisa, sem acusações e sem nenhum drama. Essa habilidade da inteligência emocional transforma qualquer relacionamento. Todos os conflitos que antes duravam dias e deixavam cicatrizes emocionais profundas, agora vão ser resolvidos apenas com conversas honestas, produtivas, sem ninguém ficar remoendo nada. O verdadeiro poder ele vem quando esses dois pilares trabalham juntos. A sua autoestima fortalecida te dá a base para você confiar nas suas percepções emocionais. E a sua inteligência emocional ela vai te ajudar a manter a sua autoestima estável, mesmo nos momentos mais desafiadores. Juntos, esses pilares, eles criam uma mulher que vive relacionamentos muito mais saudáveis e satisfatórios. Você deixa de atrair pessoas que te diminuem ou te manipulam emocionalmente, porque o seu radar interno imediatamente vai identificar esses padrões. Em vez disso, você vai começar a atrair relacionamentos que te respeitam, que te valorizam, que contribuem para o seu crescimento. E isso tudo não é propaganda, eu tô te falando verdades. Eu tive uma aluna que ela me relatou que existiu na vida dela um antes e depois. É o antes e depois da Titânio. Ela viveu durante anos relacionamentos extremamente abusivos e quando ela desenvolveu a inteligência emocional dela, ela aprendeu a não aceitar menos do que ela merecia. Ela elevou a autoestima e também a sua inteligência emocional. Com isso, ela atraiu energeticamente e, claro, se posicionando relacionamentos saudáveis. Além disso, com esses dois pilares desenvolvidos, você vai ter vários avanços profissionais, com muito mais facilidade e menos desgaste. Sabe por quê? Porque a sua autoconfiança vai te permitir assumir todos os desafios que antes pareciam para você extremamente assustadores. E a sua inteligência emocional, ela vai te ajudar a navegar por essas complexidades aí do ambiente de trabalho e
com muito mais sabedoria. A transformação que acontece quando uma mulher fortalece a sua autoestima e desenvolve também a sua inteligência emocional é verdadeiramente extraordinária. Absolutamente todas as áreas da sua vida são impactadas positivamente por essa transformação. Na mentoria Titânio, eu tenho o privilégio de testemunhar essa metamorfose diariamente das minhas alunas. Eu vejo mulheres que chegam diminuídas, confusas emocionalmente, presas em padrões limitantes, e eu as vejo florescer nas versões mais plenas, poderosas de si mesmas, se transformando nas mulheres de Titânio. E agora eu quero que você me siga aqui para você receber mais os meus conteúdos. Acesse também o link na minha bio, porque lá você pode conhecer muito mais sobre essa jornada da mulher de Titânio. A sua transformação, mulher, começa aqui, agora e comigo.